Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, para esse canal que juntos e misturados a gente traz um pouco de informação diretamente da região da fronteira, né, Foz do Iguaçu, nossa linda Foz do Iguaçu. E a gente está aqui na região da Vila A e hoje a gente vai bater um papo sobre turismo e cultura, mais uma vez nessa mesma tecla, na esperança de alguém assistir esse vídeo, né, e entender dessa importância desses dois fatores para uma cidade turística ter uma evolução por completo. Né? Seja economicamente falando, a evolução turística, né? Porque não tem coisa mais bonita quando uma cidade entende o sentido da palavra turismo e cultura, né? A cultura anda casada com o turismo. E vamos que vamos, deixando esse like, compartilhando o vídeo. Eu vou tentar ser breve, ligeiro na informação, mas eu vou tentar ajudar vocês tirando umas dúvidas sobre dois comparativos. Vocês sabem a história um pouco sobre Jericoacoara, um dos parques nacionais mais bonitos do Brasil? Vocês sabem a diferença do Parque Nacional de Jericoacoara para o Parque Nacional das Cataratas? Gestão. Gestão, empreendedorismo e visão, né, turística e cultural de uma reserva ecológica como o Parque, né, de Jericoacoara, né? O Parque Nacional de Jericoacoara é composto por dunas, por lagoas, pela Pedra Furada, por um complexo lindíssimo, né, de orla marítima do Brasil, um dos roteiros mais visitados do Brasil. Quando se fala em praias internacionais, Jericoacoara sempre é citado como uma das 10 praias mais visitadas do planeta, tá entendendo? Já foi considerado um dos maiores paraísos, segundo um jornal americano. Já teve também uma pesquisa no passado, colocando Jericoacoara como um destino, né, turístico, um dos mais interessantes da região nordeste do Brasil. E o que eu quero dizer para vocês, a diferença de Jericoacoara para Foz do Iguaçu, é que os resorts que foram construídos em Jericoacoara, eles entraram num sistema de agregar valor ao Parque Nacional. Eles têm lá uma associação de moradores em Jericoacoara, que se faz presente e reivindica seus direitos na vila de Jericoacoara. Então o que acontece? Tudo que acontece no Parque Nacional de Jericoacoara passa também pela associação de moradores, e lá, como eu já falei uma vez em um vídeo, que é o lugar que tem mais associação que eu já conheci, que eu já vivi, né? Principalmente na região turística. Eu acho que talvez seja por isso que as coisas funcionam tão bem em Jericoacoara. Tem a associação da caipirinha, tem a associação das pousadas, tem a associação dos bugueiros, tem a associação das vendedoras de comidas típicas, tem associação de tudo, de hotel, associação de restaurante, associação da barraca de caipirinha, associação dos atletas, a associação do fotógrafo, menino, associação dos guias. Gente, tem associação de tudo que você imaginar, dos guias, de tudo. E a cidade não pegou os resorts de luxo, nenhum momento teve a intenção de descaracterizar o Parque Nacional de uma forma assim, de descaracterizar o Brasil. Vocês estão me entendendo? É por isso que Jericoacoara é um dos roteiros mais visitados do Nordeste, ganhou um aeroporto internacional que foi construído ao lado da cidade de Jijoca de Jericoacoara, aonde esse distrito de Jericoacoara pertence, né? Que Jericoacoara pertence a Jijoca de Jericoacoara. Aí as pessoas ficam me perguntando assim: mas Leandro, como é que funciona o Parque Nacional de Jericoacoara? Funciona do jeito que eu falei. A Associação dos Moradores é consultada, se fazem presente. Eles também se fazem presente junto à rede hoteleira. Se alguém está fazendo uma construção irregular, eles se movimentam junto à Câmara de Vereadores de Jijoca de Jericoacoara, reivindica seus direitos. Então, o turismo lá é funcional. Lá vocês vão encontrar a religião brasileira, vocês vão encontrar a cultura brasileira, vão encontrar a capoeira, vão encontrar a música popular brasileira. Todos os restaurantes geralmente tocam música popular brasileira. Para o turista internacional, quando vem a Jericoacoara, eles querem se sentir no Brasil. Então eles pagam muito alto. Tem resorts de luxo que eles pagam muito alto para se sentir no Brasil. Eles não estão gastando dinheiro para fazer turismo para se sentir no país deles, não.
Pelo contrário, eles vieram ao Brasil para conhecer o Brasil, a cultura popular brasileira. A bossa nova, o samba, o forró. Lá tem a Rua do Forró, lá tem restaurantes com bossa nova, com jazz, com blues. O bom gosto musical da cidade de Jericoacoara é elevadíssimo, entendeu? A rede hoteleira lá é um complexo tão bonito, eles trabalham todos em conjunto. Nenhuma pessoa que mora em Jericoacoara é excluída do turismo. Todo mundo trabalha e opera no turismo. Para vocês terem ideia, se você pega um turista que chega em Jericoacoara e não tem uma pousada, você leva para uma pousada, aquela pousada lhe paga 10%, porque você conduziu o turista lá. Se você levar um grupo de turistas no restaurante, você ganha 10% de comissão, porque você conduziu aquele grupo para aquele restaurante. Se você leva o turista para fazer uma compra turística numa loja turística, você também ganha uma comissão. A cidade é toda comissionada, grande parte das pessoas que trabalham para Jericoacoara é comissionada, não tem desemprego. Não tem. O jovem lá já cresce nesse mecanismo de trabalhar, aprendendo capoeira, aprendendo um esporte náutico. Muitos dos atletas que moram em Jeri, de capoeira, de windsurf, de kitesurf, de tudo isso que acontece de esportes náuticos e de cultura popular brasileira, como samba, como dança. Ó, tem um casal que é capoeirista, que mora no Canadá. Um amigo meu, Francisco, com a esposa, com a Mel, mora no Canadá. Ela é canadense. Ela dá aula de samba no Canadá e no Brasil. E ele dá aula de capoeira. E também se apresenta. Então, são pessoas que são voltadas realmente para a cultura popular brasileira. Então, eles vivem nesse translado. Brasil, Canadá. Tem outros amigos que ficam dando aula na Europa, na baixa temporada de Jericoacoara, que hoje não tem baixa temporada, né? Porque sempre está em alta temporada. Então eles vão para a Europa dar aula de capoeira, ou então vão dar aula de surf, ou vão dar aula de kitesurf, ou então, gente, vocês não têm noção, tudo é funcional no Parque Nacional de Jericoacoara. Aí você chega em Foz do Iguaçu, os resorts só querem os turistas para eles, não se importa com a cultura popular brasileira, a comunidade local de Foz do Iguaçu não é integrada com o turismo, não entende de receptivo, não entende de cultura popular brasileira e deixa esse dinheiro todinho ser transferido para outro estado. Porque o dinheiro que o turista poderia estar deixando na cidade de Foz do Iguaçu em relação à cultura popular brasileira poderia ser elevadíssimo. Se aqui tivesse um centro de cultura nordestina, o turista internacional que vem conhecer a cultura do Brasil iria se direcionar para o centro de cultura nordestina e iria conhecer um pouco da cultura nordestina em Foz do Iguaçu. Se aqui tivesse grupos e grupos de capoeira sério, faria apresentações nos grandes resorts de luxo, dando aula para os hóspedes internacionais que querem conhecer a cultura afro do Brasil. Mas aqui tem aquela coisa das pessoas não aceitar a cultura do Brasil, que somos de descendência de escravos, que temos religiões de matriz africana. As pessoas aqui não sabem o que é isso, não tem estudo para isso, então fica o quê? Um descaso, né? Então a diferença do Parque Nacional de Foz do Iguaçu para Jericoacoara é que em Jericoacoara foi implantado para o turista. E o turista em Jericoacoara são todos, desde aquela pessoa que vai para aquela pousada simples, aos que vão para o resort de luxo. E aqui em Foz do Iguaçu a gente já vê o contrário. Vê só o turismo de bate e volta de compras no Paraguai, porque os turistas mesmo dizem que não tem nada para ver em Foz, porque realmente não tem nada de turismo público na cidade de Foz, a não ser a catedral, a fachada da catedral, o templo budista e a mesquita árabe. E a Praça da Paz, que tem um painel lá que hoje não tem nem mais identificação. Então a cidade não tem pontos de informação turístico, que já é um descaso, porque quando você chega em Jericoacoara, você além de ter os guias, você já tem toda uma infraestrutura da cidade voltada ao turismo, que nem precisa ter os pontos de informação turística, porque a cidade em si, realmente, todo mundo atua como, né, guia turístico. Você pega uma pessoa no hotel, leva para Pedra Furada, leva para fazer passeio de buggy, leva para conhecer as lagoas, leva para todo que é canto. E você chega em Foz do Iguaçu, a população não está preparada para receber esse turismo, para fazer isso. Eles só sabem fazer uma coisa aqui, botar as pessoas dentro do transfer para levar para fazer compra no Paraguai. Só sabem fazer isso.
e cobra valores altíssimos para fazer uma travessia de ponte que você pode atravessar de ônibus por R$12 e na maior segurança. Você pega um ônibus em frente ao terminal Pedro de Nadar e por R$12 entra. E teve uma YouTube que assistiu nossos vídeos e ela atravessou de ônibus do jeito que a gente orientou. E ela foi com o namorado, né? Entrou no ônibus e atravessou a ponte de ônibus como a gente orientou. Então, e ela atravessou a volta a pé. Então, para vocês verem, então, não é da forma que as pessoas querem vender. Atravessar a ponte da amizade por R$240 um táxi, ou então você pagando o transfer por pessoa, um valor altíssimo, né? Então as pessoas têm que entender isso. A diferença do Parque Nacional de Jericoacoara para Foz do Iguaçu é que lá o empreendedorismo e o turismo e a cultura se fazem presente. O Sebrae trabalha muito nessa região. Já em Foz do Iguaçu a gente não tem gestão cultural e turística para entender as diferenças. Eu até aconselho as pessoas de Foz do Iguaçu estudar com os profissionais do Nordeste para entender esse mecanismo turístico para implantar na cidade de Foz, porque aqui também é um parque nacional. Tá me entendendo? Já pensou se tivesse escola de samba aqui para dar aula de samba para os estrangeiros que aqui vêm? Eles iam passar um mês de férias em Foz aprendendo samba, aprendendo forró, aprendendo tocar violão bossa nova, como é em Jericoacoara, entendeu? Aprendendo aulas de capoeira, porque você não aprende capoeira da noite para o dia, você passa um mês, né? Então, quanto não ia ganhar a cidade com as pessoas passando uma longa temporada residindo aqui? Vocês estão me entendendo? Na gastronomia brasileira, você chega em Jericoacoara, você transpira Brasil em tudo. Eles têm orgulho de ser brasileiro, de Jeri fazer um parque nacional com pratos típicos do Brasil, de toda a região do Brasil. Lá você encontra o pão de queijo, encontra um acarajé, encontra uma muqueca, você encontra tudo, 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 tudo. É do churrasco aos pratos típicos de cada região do Brasil, porque lá tem restaurante para todos os segmentos. Mas eles têm orgulho de ser brasileiro. Já em Foz é o contrário, as pessoas aqui nem sabem que estão no Brasil. O turista internacional e as pessoas estrangeiras que moram aqui não conhecem nem a história do Brasil. Então, porque se eles conhecessem, eles valorizavam mais, né? Esse dinheiro do capital estrangeiro que é deixado nas outras cidades turísticas, nos parques nacionais do Brasil, como de Fernando de Noronha, como de Jericoacoara. Porque o turismo aqui só deixa dinheiro no setor privado, que é as cataratas, que é privada, e nas atrações, né, de lazer internacional, que são dos complexos que é construído na cidade. Então, o que acontece? Que não tem referência nenhuma de Brasil. Só tem uma churrascaria que ainda faz um pouco, umas apresentações, mas fora isso não tem nada na cidade de Foz com referência nacional brasileira. Então, eu acho carente sim. Então, eu acho que fica aqui minha pontuação para os gestores entender o que é turismo e cultura. E conhecer Jericoacoara, conhecer esse magnífico paraíso desse Parque Nacional, que tudo funciona. Porque o Parque Nacional de Foz do Iguaçu é carente de gestão cultural e turística. Por não ter informação turística, há 3 milhões de turistas que por aqui passam. Então deixa esse like se vocês gostaram desse comparativo, analise essas informações e as pessoas daqui que assistem um vídeo meu que não entendem, fica o meu convite para vocês conhecerem Jericoacoara e entender o que é turismo realmente na prática. Porque não dá para se falar de turismo numa cidade que não tem pontos de informação turística. Tá entendendo? E não tem cultura popular brasileira para o turista, principalmente o estrangeiro que aqui passa. Então deixa esse like, compartilha o vídeo e espero que vocês me compreendam, tá bom? Me segue no Instagram, Leandro Tambelli, arroba leandrotambelli.of. E vamos ver, né, se as pessoas, né, evoluem um pouco mais sobre essa linda reserva natural que é Foz do Iguaçu, tá bom? Eu sei que eu sou um pouquinho chato, né, mas se a gente não for explícito, eu acho que nunca a cidade de Foz vai ter um ponto de informação turístico, tá bom? Um cheiro a todos e vamos que vamos.